Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 17 e 18, que dizem: Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Bom, queridos, lembrando aqui, a discussão que estava ocorrendo aqui entre Jesus e os judeus. Os judeus afirmavam que a mera afirmação de Jesus não era digna de confiança, ainda mais em algo tão importante como o que Jesus havia dito. Jesus havia dito que ele era a luz do mundo inteiro. Era ele que poderia iluminar a mente humana, o coração humano, para viver e praticar aquilo que é bom. Mas aí Jesus diz: olha, não sou somente eu. Na lei de vocês está escrito que pelo testemunho de duas pessoas se confirma uma história. E são duas testemunhas que podem confirmar o que eu estou dizendo. Eu, que eu sei de onde eu vim, e o Pai que me enviou. Então, duas testemunhas eram chamadas em um tribunal judeu diante de alguma acusação, diante de algum acontecimento. Eram chamadas duas pessoas para serem ouvidas e se verificar a veracidade de uma história. Então, primeiro Jesus diz: há duas testemunhas, eu e o Pai. A primeira testemunha sou eu. E é o que nós vemos em abundância nos evangelhos. Jesus fazendo afirmações imensas a respeito dele próprio. Ele falando sobre ele mesmo. O principal assunto de Jesus, além do seu ensino, era quem ele era. Ele vivia anunciando qual era a missão dele, quem ele era, o que ele estava representando. Em João capítulo 11, por exemplo, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e veja só, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós vimos no capítulo 6, Jesus dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. No capítulo 7, Jesus diz: eu posso saciar a sede do ser humano. E quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus diz no capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês entendem, querido, o tamanho dessas afirmações de Jesus? Jesus está dizendo, olha, que o caminho não é determinado ensino, não é determinado ritual, determinada prática, determinada ética. Não, Jesus está dizendo, eu, essa pessoa aqui que vocês estão enxergando, eu sou o caminho. E a verdade, o que é a verdade? Qual que é o ensino? Qual que é a filosofia? Qual que é a sabedoria que é a verdade? Não, Jesus está dizendo, a verdade sou eu. E qual que é a forma de viver a vida, né? Qual que é a vida correta? Qual que é a vida que satisfaz o ser humano? Qual que é a vida que realmente preenche, que te leva a um regozijo, a desfrutar uma vida boa, correta e feliz? Jesus diz, eu sou a vida. E ele diz, que é o motivo da argumentação, que eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Veja que o tamanho dessas afirmações. Então Jesus diz, a primeira testemunha sou eu, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu desci do céu. Então veja, Jesus ele faz autoafirmações imensas. E aí muitas pessoas que não têm um conhecimento, não conhecem a história das religiões, pensam, bom, assim são todos os fundadores das grandes religiões. Não, queridos. Só Jesus fala dessa forma. Só ele fala dessa forma. Maomé, por exemplo, o centro do ensino de Maomé não é ele. Ele não é a figura, ele não é a salvação, ele não é o caminho. Pelo contrário, o que o Alcorão diz é que se ele dissesse isso, Maomé seria um herege. Pelo contrário, o que Maomé diz é:
olhem para o Corão, pratiquem o que está escrito no Corão. É o Corão que é o caminho, é o Corão que é a verdade. Buda, por exemplo, ele afirma categoricamente, Buda disse isso, não olhem para mim, olhem para o meu Dharma, olhem para o meu caminho. A palavra Dharma significa o meu ensino. Não olhe para mim, olhe para o meu ensino. E Jesus é o contrário de tudo isso. Ele diz, olhem para mim, sejam meus imitadores, me sigam, andem comigo. Jesus aponta para ele. E por que ele faz isso, né, queridos? Porque é o que o Evangelho nos ensina. Jesus é o Deus encarnado. E qual que é o caminho na vida, senão o próprio Deus, seguir a Deus? Qual que é a verdade a respeito de tudo que existe? De onde tudo veio, da onde tudo vai? Qual que é a prática correta se não é olhando para Deus? E qual que é a vida se tudo veio dele? Ele é a fonte da vida, ele é a origem da vida, é a origem de tudo. Por isso Jesus aponta para ele mesmo, porque ele era o próprio Deus encarnado. É o que Hebreus capítulo 1 nos diz. Deus, antigamente, havia falado muitas vezes e de muitas maneiras aos antigos através dos profetas, através de intermediários, através de pessoas que faziam essa ponte entre Deus e o ser humano. Mas nesses últimos dias, ele nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e através de quem fez o mundo. E aí ele diz quem é esse Filho. Esse Filho é outra pessoa, ele não é Deus, é Deus. Quem é esse Filho? Ele diz, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e, feito através dele a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Deus que falava antigamente, no passado, no Antigo Testamento, por meio de profetas, por meio de visões, por meio de anjos, agora nos últimos tempos, aqui no Novo Testamento, ele fala até nós, fala a nós por meio do seu Filho, que é a sua própria encarnação. Então agora muda-se tudo. Jesus vem com toda a autoridade, não como um porta-voz, como os profetas ou anjos, né? Não eram emissários, não eram mensageiros, não eram mais porta-vozes que estavam vindo. Agora veio o próprio Rei, veio o representante máximo. Jesus aqui ele está falando como se fosse na autoridade de um embaixador. Por que só 2 testemunhas são necessárias? O embaixador, para confirmar o que ele diz, ele não precisa de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, não precisa de assinatura de outros. O embaixador de um país, ele assina e está feita uma aliança entre um país e outro. Então, só 2 testemunhas são necessárias, o embaixador e a autorização do presidente do país de origem. Então, Jesus ele vem com todas as credenciais do país de origem, no caso da origem celestial dele, e isso já confirma a autenticidade dele. Ele não precisaria de outras testemunhas. O embaixador e o presidente confirmam a veracidade, 2 testemunhas apenas. E nós já comentamos sobre isso. O que o autorizava a ser o representante máximo, o embaixador, a figura representante do céu na terra? Os seus inúmeros milagres, como jamais houve na história humana, qualquer um que tenha feito sequer 1/3 dos milagres de Jesus, as obras dele, né, o cuidado, o que ele viveu na terra, manifestando, né, o amor, a compaixão, a misericórdia, a tolerância, né, tudo aquilo que Jesus praticou com o cuidado no tratar de cada ser humano. O ensino dele e o cumprimento de dezenas de profecias previstas no Antigo Testamento para autenticar quem deveria ser visto como o Messias. E Jesus se encaixa
plenamente em todas elas. Então Jesus vem com essa autoridade e ele diz: eu testemunho e o meu Pai testemunha. O Pai testemunha como? Através das escrituras que ele havia deixado, mostrando quem, como e quando e de que forma o Messias viria. E tudo isso Jesus cumpre plenamente. Então, qualquer um daqueles judeus que sabiam de cor as escrituras do Antigo Testamento poderiam verificar a autenticidade dele. Não o faziam porque Jesus não era do grupo político deles, não fazia parte, da panelinha deles, então rejeitaram como um mero carpinteiro vindo do interior. Mas as testemunhas estão aí. O próprio Jesus e o próprio Pai, por meio das Escrituras, confirmavam que era verídico, era autêntico o que ele vinha fazendo. E vamos ver mais sobre isso na lição seguinte. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.